para a gravação. Aí. Então, hoje a gente vai explicar, a gente começou, né? Até agora a gente estava falando o conceito do corte, o que é, então, né? Como a gente enxerga essa visualização de corte, né? O que significa esse desenho, né? Então, passamos vídeos explicativos, né? Tentamos fazer aí com que vocês entendessem o que é essa conceitualização do corte, né? O que é esse desenho, essa representação aí que junto com a planta faz com que a gente tenha essa visualização tridimensional do que seria a construção, né? Então, o corte é um desenho que a gente vai ter aí no plano vertical, né? Uma visualização que vai compor essa construção, tá? O desenho dessa construção e vai fazer com que a gente tenha mais informações sobre o projeto, tá? Então, a gente fez com que vocês entendessem o que significava esse desenho, tá? Como que a gente faz esse tipo de desenho, como que a gente visualiza até então. E agora a gente vai explicar como a gente vai fazer o exercício, né? Então, o passo a passo do exercício para essa plantinha que vocês tinham feito no exercício anterior, lá no semestre passado, né? Então, aquela planta da residência 1, a gente vai fazer o corte dela para esse exercício, né? Então, a gente explicou todo o conceito e agora a gente vai, então, fazer o corte dessa planta, ensinar para vocês o passo a passo que está lá no roteiro, e é aquele desenho. A gente tem o corte transversal e o longitudinal, dois cortes, né? Então, sempre que a gente vai fazer um projeto, no mínimo, dois cortes que a gente entrega, tá? Tem o exemplo lá para vocês de como tem que ser os dois cortes, né? E é isso que a gente vai explicar para vocês agora. Seguindo todo o passo a passo, o roteiro, como tem que ser essa execução. É bem simples, que nem eu falei, é uma receita de bolo, né? Depois que a gente fazer um corte, a gente seguindo esse passo a passo, a gente faz o corte de qualquer construção, né? Com esse guia, esse roteiro básico que a gente vai passar para vocês. É mais simples do que fazer uma planta, né? Sempre a gente tem que se atentar a todo aquele roteiro que a gente tem que seguir, que é o que a gente vai passar aqui para vocês, né? Não esquecer de nenhuma cota, nenhuma linha de chamada, enfim. Então, isso que é o importante, né? Se atentar às informações necessárias, né? Do desenho e a gente consegue executar aí qualquer tipo de o corte de qualquer construção, tá? Se atentando às informações necessárias. Então, eu vou mostrar para vocês, compartilhar minha tela de qual que é a atividade, então, qual é o corte que a gente vai iniciar. A gente vai iniciar pelo corte transversal, tá bom? A gente explicou para vocês a diferença, então, do corte transversal e do corte longitudinal, né? Então, geralmente, o corte transversal é o que se passa na menor extensão da planta. Peraí, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Então, a nossa atividade aqui, né? Então, a gente falou a conceitualização dos cortes, né? Já passamos para vocês, agora a gente vai fazer, então, a atividade. O corte longitudinal, geralmente, é o mais comprido, né? O que se passa aí no sentido do comprimento da casa, ou de maior extensão, tá? E o corte transversal é o que se faz no sentido da largura da casa, geralmente é o que fica, é o que tem a menor extensão. E é o que a gente vai iniciar, tá? A gente vai iniciar pelo transversal agora. Então, tem lá a explicação. Aqui a gente tem um roteirozinho que eu chamei de receita de bolo, vai ficar mais claro para a gente na demonstração que a gente vai fazer aí, né, do passo a passo com vocês, tá? Esse é o modelinho do corte transversal, longitudinal, não vai ser por esse que a gente vai começar. A gente vai começar por esse aqui, tá? Que é o corte transversal. Então, o resultado final do desenho de vocês vai ser com essa característica aqui, tá bom? Mas como que a gente vai fazer para chegar nessa característica aqui
é o que a gente vai compartilhar com vocês agora, né? Fazendo todo o passo a passo, desde como que é pregar a folha na mesa, tá bom? Então, todas essas gravações, e quem perdeu as aulas anteriores, é importante ir lá na equipe, assiste a aula que a gente gravou, tá? Entenda como que é feito o conceito do corte, senão fica complicado mesmo para entender de onde sai. O importante é vocês entenderem o que significa esse desenho, não basta copiar, fazer por fazer, tá? Vocês têm que entender o conceito, por isso que foi tão a gente priorizou tanto essas aulas anteriores, tentando explicar para vocês o que, que é corte, o que, que é o telhado, né? Conversar com vocês e passar esses vídeos anteriores antes de simplesmente jogar o exercício e falar faça, tá? É importante saber para que e o porquê que vocês estão fazendo isso, né? E agora que a gente está entrando no exercício, na execução dele, tá? Porque mais do que copiar ou fazer a atividade, é importante que vocês entendam o conceito e para que serve, né? Então, quem perdeu as aulas anteriores, não tem problema não participar na hora, mas assista o que a gente gravou, né? Então, vai lá, assiste a aula no momento que vocês podem, faz a anotação e depois pergunta, né, para a gente poder tirar as dúvidas, tá? Isso é muito importante. Então, a gente vai fazer com vocês o passo a passo, né, para como chegar nesse exercício, nesse resultado aqui, tá? Então, não é simplesmente copiar, né? Ah, vou copiar, aqui está medindo 1,50, vou puxar uma linha de 1,50 e fazer, não. Tem um critério para que isso seja feito, né? E a gente vai acompanhar isso, tirar essas informações da planta que vocês já fizeram no exercício anterior. Então, as coisas andam juntas, né? A gente fez essa linha no nosso desenho da planta aqui, cortando toda a nossa planta, não foi à toa, né? Isso tem um significado, isso aqui é a representação de onde está passando o nosso corte, né? E isso a gente explicou lá nas aulas anteriores. Então, o corte que a gente vai fazer agora, ele é exatamente essa linha aqui que está com o nome CD, né? E a setinha indicando para onde eu vou olhar, né? Então, tudo isso naquele vídeo que a moça vira a folha, né? Então, vai indicar a posição que eu estou olhando aqui, eu vou enxergar a portinha desse dormitório, eu estou cortando o meu banheirinho, então o que, que eu vou ver? Eu vou ver uma porta aqui dentro dessa parede, né? Eu vou ver a parede do meu banheiro, então muitas vezes eu vou ver o que? O revestimento que tem nessa parede desse banheiro, né? Eu vou ver essa parede também que eu estou cortando, né? Então eu vou ver a janela dentro dessa parede, né? Ah, mas eu vi isso na planta, Monique. Sim, a gente via, mas a gente via isso como se eu estivesse sobrevoando, né? Então eu estava vendo largura e profundidade do banheiro. Agora eu vou ver isso de frente, né? Como a gente tem lá na nossa apostila, deixa eu voltar aqui para vocês, vai dar uma tontura. Olha, eu vou ver isso de frente, não em perspectiva, isso é só para mostrar, né? Eu vou ver isso de frente, então eu vou ver o quê? A altura das coisas, que eu não via antes, né? Então eu vou ver o pé direito, medida de peitoril, altura de janela, altura de porta, tá? Então isso vai ficar claro também agora na explicação que a gente vai fazer, né, de como chegar nesse resultado aqui, ó. Então, eu vou ter essas dimensões que eu não consegui enxergar na planta, né? Então, se vocês olharem, eu vou ver a queda do meu telhado, né? A água aqui, ó, a inclinação do telhado, a altura da minha janelinha do banheiro, tá? O revestimento que eu tenho no banheiro, ah lá, a porta que eu cortei do banheiro está aqui dentro da minha parede, né? Então, isso também, façam essa apropriação e aproximação com que vocês veem, ó, a porta na nossa parede, né? Ela não fica para fora da parede, exceto a espessurinha do batente, né? Mas eu não estou vendo ela deslocada da minha parede, ela está dentro da parede, né?
dependendo aí do tipo da porta, né? Ah, e o que está lá no fundo que eu não estou cortando? Ah, eu vejo um traço mais escuro, mais claro, então a gente vai ver essa diferença de traçado também. Mas isso vai ter uma ordem para a gente fazer, né? Não vou fazer tudo de uma vez. Por isso que a gente vai dar esse roteiro que eu estou chamando de receitinha de bolo, para que vocês não se percam, né? Então, se a gente segue um roteirozinho, a gente não esquece de nada e fica fácil a gente acompanhar, tá? Não sei, mas acho que tá bom essa introdução aí. Mais alguma coisa antes da gente iniciar? Você não quer aquela receitinha lá em cima? Vamos para a receitinha, vamos. Vai para A esse látia. passo a passo aí que Passo a passo para o desenho depois do a gente corte. vê no desenho. Isso. Então, ó, a gente inicia fazendo tudo com um traço bem clarinho, né? Porque depois eu vou reforçar o que tiver que reforçar, né? Eu vou ver o que é traço escuro, traço claro, traço médio. Então, primeiro, tudo muito clarinho, por isso que a gente fez aquele treinamento lá na escola, né? Com o traço bem claro. Então, ó, executar o passo 1, 2, 3, 4 e 5 com a lapiseira 03 e um traço bem claro. Ah, não tenho 03. Faz com a lapiseira que você tem aí, mas tenta deixar muito clarinho, tá bom? A gente vai desenhar a linha de base, o plano horizontal, vertical, bem clarinho, né? Mas antes, aqui tá invertido, né? Eu tenho que posicionar isso na prancheta, tá? A folha da planta, que ela vai me dar aí as linhas que eu vou puxar no sentido da minha planta, do comprimento, essas coisas. Então, eu não preciso desenhar tudo de novo. Aqui, ó, né? Ah, qual que é o tamanho do meu banheiro? Qual que é a dimensão do banheiro? Eu não preciso saber a distância de uma parede até a outra, a espessura da parede, eu não preciso desenhar isso nada de novo. Eu vou puxar da planta. Mas para isso eu tenho que pular a planta na minha mesa, né? Então eu vou posicionar lá a folha da planta, colo na minha mesa, depois uma folha nova para eu desenhar o corte. Então eu vou, depois a gente vai mostrar isso para vocês. Então eu vou colar a folha da planta, depois uma folha nova, vou pregar na minha mesa. Aí a gente vai inicialmente fazer uma linha de base, né? E depois fazer o desenho do contrapiso, tá? Aí, seguindo essa lógica, porque no corte a gente vai colocar medidas de altura, né? Coisa que eu não tinha na planta. Aí a gente vai desenhar a altura do pé direito, espessura da laje, do contrapiso, né? Então eu vou colocar essas alturas e a gente vai puxar as paredes que foram cortadas. Que parede que foi cortada, Monique? Eu vou olhar na planta, Monique Baez, né? Eu vou olhar na planta a parede que foi cortada. Ó. Então eu cortei, a minha linha de corte cortou essa parede aqui, não consigo marcar. Cortou essa parede, cortou a paredinha do banheiro, cortou essa parede externa. Então, ela cortou 3 paredes, na verdade, né? Cortou a parede externa aqui de cima, cortou a paredinha do banheiro interna e a outra parede externa. Então, eu vou puxar essas linhas de referência, tá? Cadê meu passo a passo? Então, eu vou puxar essas paredes da minha planta. Acho que aí a gente, senão vai ficar confuso, né, Baez? Depois a gente vai, ó, desenhar portinha, janelinha, reforçar. Aí na parte de reforçar eu volto aqui. Tá legal. Né? Fácil. E aí depois a gente vai colocar, reforçar, por cota, ver onde tem barra impermeável, né? Colocar as outras informações no desenho. Então tem um roteiro para a gente seguir, né? Um passo a passo. Isso vai ficar simples na hora que o Baez for mostrando o passo a passo que ele fez no CAD, só para facilitar, mas vocês vão fazer isso na prancheta, né? Só foi para a gente demonstrar aqui mais claro para vocês, tá bom? Acho Então, que essa parte de introdução acho que tá legal aí. tá bom, né? Então, agora eu Deixa eu parar de compartilho. compartilhar aqui. Tá.
Então, vou compartilhar, tudo isso que a Monique falou, eu vou mostrar para vocês no desenho como é que fica esses conceitos. Só que antes de, assim, de mostrar para vocês já o desenho, como é que fica, eu só quero reforçar uma coisa que nós vimos na aula passada, esse problema de nível. Quando a gente fala nível, vocês lembram, na aula passada eu pus esses bonequinhos aí para a gente ver o que significa o nível, né? Então, sempre que eu me refiro a nível, é onde a pessoa pisa, tá? Então, por exemplo, ela está pisando aqui. Quando eu falar contrapiso, piso, vai ser daqui para baixo. O que é o contrapiso? É um pouquinho de concreto, né? Que coloca embaixo, depois assenta o piso em cima. Então, esse pouco de concreto, esse lastro de concreto que a gente fala, fica daqui para baixo. Sempre o nível se refere aonde vocês estão pisando. Então, quando eu falar lá no corte, vocês imaginem que é o piso acabado, onde vocês entram na casa e pisam em cima. Aí, a espessura de concreto vai para baixo, tá? Então, deixa eu parar aqui, ó. Deixa eu voltar e compartilhar, então, o desenho de como se faz o corte, tá? Deixa eu ver. Ó, então, vamos do começo aqui, ó. Vocês têm esse desenho já feito, já pronto, né? A plantinha que vocês fizeram da residência 1, né? Então, nós vamos utilizar ela para fazer esse novo desenho do corte, que vai ser esse corte aqui, que né, a Monique falou, ó, é o corte CD, tá? Mas eu não posso fazer dessa maneira o corte. Eu tenho que colocar essa setinha virada para cima. Sempre a setinha que indica o corte tem que ficar virada para cima. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que girar a folha. Aí eu giro a folha, tá? Coloco as setinhas para cima, ó. Tá vendo? A setinha para cima, certo? E vou fixar essa folha aqui para mim poder fazer o corte. Só que o corte nós vamos fazer de uma folha nova, tá? Então eu vou pegar, ó, uma folha nova, tá? E vou colar essa folha sobre a folha da planta. Vocês notam que eu não preciso deixar aparecendo toda a planta. Eu preciso deixar de onde indica o corte para baixo, tá? Só que não coloquem também em cima do corte a folha, não. Coloquem um pouquinho para baixo. Para baixo, isso. E isso facilita assim, a visão da gente, do que a gente tem que fazer. Então, ó, essa folha fica sobre ela para não ficar muito longe também, né? Porque eu vou precisar puxar essas linhas para baixo, ó. Todas essas linhas eu vou puxar para baixo. E importante, ó, é que essa folha aqui, ó, esteja centralizada para que esse corte saia no meio aqui da folha, tá? Então, esse meio aqui, ó, esse meio aqui tem que estar no meio dessa folha de baixo, tá? Então, vamos lá. Então, centralizou, fixou as duas folhas, né? Alguma dúvida aí, meninas? Então, vocês vão pegar a planta, ó, por isso que a setinha era tão importante, né? Tem que ser para onde o corte está olhando, ó. Virou, cola a folha, cola a outra por cima e vai iniciar o desenho, tá? Então, vamos. Então ó, primeira coisa aí, ó. Eu vou fazer essa linha de base aqui, ó, que essa linha vai ser para mim começar o desenho. Onde que vocês vão colocar essa linha? Nós estamos fazendo o desenho na escala 1:50. Então, aqui, ó, vocês podem... Isso aqui eu já calculei, o meu desenho vai sair aqui para cima, tá? E mais ou menos o mesmo tanto que sobra aqui, vai sobrar do desenho para cima, tá? Então, essa medida não é uma medida aleatória, ela foi
feita para a gente fazer dessa maneira, tá? Então, nós estamos trabalhando na escala 1:50, vocês vão deixar, então, 4,50 m aqui, ó. Então, da margem, você vai fazer uma linha de base, essa linha de base aqui, ó, para a gente começar o desenho. Então, meu desenho vai sair nessa parte aqui, daqui para cima, vamos assim dizer. Tá? E esse nível, eu vou fazer como se fosse o nível 00. Então, é como se você estivesse fora da casa, tá? Que a casa é um pouquinho mais alta, né? Você está fora e esse vai ser o nível de base da gente. E a largura? Então, ela vai ser daqui para cima. E a largura da casa? Ah, vai pegar desse alinhamento aqui, ó, até esse alinhamento. Então, vai sair o meu desenho aqui dentro, ó, com as medidas que eu tenho de altura. Tá? Vocês vão apoiar o esquadro, ó, e puxar a referência da parede lá da planta, ó. Puxar as paredes. Então, faço linha de base e puxo o alinhamento, ó. Então, ó, aqui eu já defini como, vocês lembram que dentro da casa, ó, é 15 centímetros mais alto que o 00, né? Então, eu tinha essa linha aqui como referência, ó. Eu joguei 15 centímetros para cima para fazer o piso de dentro da casa. Tá? E aí eu vou fazer a laje. Só que a distância de onde eu estou pisando até o forro, né, que a gente vê, que está o lustre lá, essa distância que a gente chama de pé direito, que no nosso caso é 2,80 m. Tá? Eu reforcei aqui, o que está em azul vai ser traço mais escuro, porque nosso corte vai ficar aqui dentro, ó, tá? Então vai ser mais ou menos aqui, ó. Então, que são os alinhamentos de cima. Bom, agora eu preciso, Mas só então... para a gente explicar, né? Desculpa, mas interromper. Uhum. Meninas, ó, isso é só para a gente explicar. Vocês ainda não vão reforçar nada, nem colocar as cotas, tá? Vaz colocou aqui só para a gente poder explicar como que vai ser. Então, esse reforço aqui que ele fez é para entender que o nosso corte vai ficar aqui dentro desse retângulo azul, tá? Mas vocês vão reforçar só lá no final, tá? Isso é para a gente facilitar a explicação. A mesma coisa as cotas, para a gente falar, ó, daqui vocês vão subir 15, depois fazer uma linha de 2,80 que é o pé direito, né? Mas as cotas a gente vai deixar tudo para o final. Tudo isso vocês estão fazendo com a 03, bem clarinho, tá? O reforço é só lá no final. Então, agora eu vou começar a descer as paredes, ó. Então, eu vou puxar aqui, ó, a espessura da parede. Eu não preciso medir, eu vou trazer do desenho lá de cima, tá? Aqui, ó, também, ó, vou trazer do desenho lá de cima, essa parede e essa outra parede aqui. Então, são as 3 paredes que a gente está cortando, tá? Então, você vê que inicialmente eu não me preocupo com, por exemplo, essa daqui tem uma janela. Eu vou ter que colocar a janela aqui, mas eu coloco depois. Essa daqui, ó, tá cortando uma porta, mas eu faço a parede, depois é que eu vou fazer a porta. E essa daqui não tem nada, a gente chama de parede cega, né? Então ela fica desse jeito aqui. Ah, e tem mais uma coisinha aqui, ó. Vocês têm um tracejado aqui, ó, que está escrito lá embaixo, projeção do beiral, que é até onde chega a laje em cima aqui, ó. Eu não coloquei ainda a espessura da laje, mas, tá? Mas essa laje sai para fora um pouquinho até o alinhamento daquele tracejado. Aqui o tracejado tá grandão, mas é aquele tracejadinho pequenininho que vocês fizeram, tá? Então vamos para o passo seguinte aí, ó. No passo seguinte eu vou colocar a espessura, então. O meu pé direito é 2,80, isso daqui eu não posso mudar. Então, por exemplo, a laje, que é essa parte aqui, ó, essa espessura, tá?
nós vamos colocar com 10 centímetros e vamos colocar para cima do pé direito. Tá? Aqui, ó, embaixo é o piso e contrapiso, que eu vou colocar para baixo do pé direito, de tal modo que não, o pé direito, essa medida não muda, é 2,80. Aqui é para baixo e aqui é para cima. Então, os 2,80 fica livre. Do mesmo modo que eu coloquei 10 para baixo aqui, eu vou colocar 10 para baixo aqui no lado de fora, que isso daqui é uma calçadinha, tá? Tanto aqui quanto aqui, ó, que é na parte externa da construção. Aquele 00 que nós traçamos inicialmente é nesse alinhamento aqui, ó. Tá? Aí eu desci 10 aqui e desci 10 dentro da casa também. Bom, agora então, ó, que eu fiz contrapiso, fiz a laje, aí então eu vou colocar a janela. Aqui, ó, minha janela, vamos ver aqui, ó. A janela, ó, aqui tá assim, ó. Bom, ela é assim, ela é 1 metro, que nós colocamos na planta, tá? Ela tem 60 centímetros de altura e tem o peitoril de 1,50. Então, como que vai ser aqui, ó? O peitoril é do chão até começar a janela. Então, tem 1,50 aqui, ó. A janela tem 60 de altura, então marco 60 aqui. E sobra para cima 70. Tá? Então, minha janela vai sair nesse pedacinho aqui, ó. Por isso tem que fazer bem clarinho, porque depois eu tenho que, se eu tivesse reforçado já isso daqui, como eu reforcei, né, eu tenho que apagar, aí fica ruim. E a porta tem 2,10 metros, então do chão aqui, ó, eu vou jogar 2,10 metros para cima, que coincide com a parte superior da janela. Tá? Então, nessa posição aqui, ó, vai sair a minha porta. Tá? Então, vamos ver lá. Bom, então, onde cortou as paredes, né? Ó, trouxe lá os alinhamentos. Onde cortou é traço escuro. Então, aqui, ó, fica... Aqui é parede, é traço escuro, tal, escuro. O vão aqui da porta eu apaguei, né? Apaguei, aqui ficou traço escuro para cima, tá? Aqui a porta é 2,10 metros, mas depois eu tenho que fazer o batentezinho ainda aqui, tá? Vamos ver o próximo passo aí, ó. O próximo passo é eu colocar, então, o desenho da janela, que o amarelo são traços finos. No CAD, o amarelo são traços mais finos, tá? Então, vai aparecer a janela. A representação da janela em corte é igual da planta, tá? É a mesma coisa, os 2 tracinhos no meio e esses 2 tracinhos que representam como se fosse a espessura da parede, né? E aqui, ó, tá o desenho da porta. Lembra quando vocês fizeram na planta? Ela é um pouquinho menos que 5 centímetros, 3,5 centímetros, né? Então, essa espessura aqui, ó, é 3,5, e vocês notem que ela fica dentro da parede, né? Ela é para dentro da parede. Mas na escala que vocês estão, vai ser 5, né? É. E aí, ó, esse daqui é o batentezinho de cima da porta. Ó, o 2,10 é até aqui, e depois é mais 5 para cima aqui. Essa parede aqui, esse traço de cima aqui, ó, ele é escuro também, ó. E aqui é um pouquinho mais claro, porque representa o batente, né, que dá a espessura da parede. E depois aqui, então o primeiro passo, você vê os passos que nós fomos dando,
por enquanto eu só fiz onde o corta as paredes. Aqui ainda eu não representei aquela parte, por exemplo, entre as paredes. Entre essa parede e essa parede, eu vou ver a parede do banheiro aqui, ó. Aqui que eu vou desenhar, então, o azulejo, tá? Entre essa parede do banheiro e essa outra aqui, aqui tem uma porta, tá? Não está aberto o meu desenho aqui, mas aqui teria a porta, ó. Sim. Tá? Então eu fiz até aqui para que vocês entendessem assim a parte de onde está cortando a casa, tá? O que está cortando? Essas paredes, né, que estão sendo cortadas. Então o que está em azul é traço escuro, tá? Só que vocês vão reforçar só depois de tudo pronto, praticamente, tá? Então, eu acho que a gente era bom ir por partes, não... Sim. Assim, não sei se vocês conseguiriam já explicar a cobertura. Não, vamos parar na laje, vamos Vamos parar na parar. laje. Então vocês façam, ó, dessa parte para baixo, né? Que aí então depois a gente explica, porque a cobertura assim, é meio à parte, né? Sim. A gente não tem muito detalhe, é simples, é só ver essa altura e puxar para cá, mas eu acho que a gente indo por etapas ficaria melhor. Eu acho também. Vamos parar por aí, né? Vamos ver o que vocês têm de dúvida agora. Que vocês, até aqui, que vocês... Eu acho que eu vou parar a gravação, né? Ou vamos, quem sabe a dúvida também. Meninas, até aqui, esse passo a passo, né? As dúvidas. Vocês conseguiram assim visualizar Visualizar. aquela maquetezinha que a gente apresentou com esse desenho que está feito? Vocês conseguiram juntar as coisas? Conseguiram enxergar no nível? O nível assim, o pessoal costuma ter um pouquinho de dúvida mesmo. Por isso que eu quis falar assim, fazer aquele reforço. Que o nível a gente usa onde a gente está pisando e as coisas assim que acontecem é para baixo daquilo que a gente está pisando. Não sei como é que... Ela está com dúvida no nível? No nível. O nível, imagina assim, ó, um degrau, tá? O que a gente está fazendo aqui, ó? Então, eu tenho o chão, né? Eu estou lá fora. E aí, para entrar na casa, eu tenho que subir um degrauzinho, né? Então, esses 15 centímetros é um degrau que eu vou subir para entrar na casa. Isso é o nível, né? Embaixo da casa, eu tenho um alicerce, né? Então, eu tenho ali um contrapiso, que a gente chama, né? Então, sempre tem uma estrutura. Vocês não vão estudar isso agora, porque a gente vai trabalhar com o interior, mas só para não confundir muito aí a cabeça de vocês, né? Mas, por exemplo, quando eu tenho que subir um degrau, descer um degrau, né? Isso é um nível, né? Então, degrau, geralmente, isso a gente vai estudar mais para frente, né? Quando for estudar escada, essas coisas. Mas eu estou num nível 0, e aí se eu tenho piscina, eu estou afundando, né? Então, o nível é negativo, é menos, tá? E se eu estou subindo, o nível 0 sempre a gente considera um padrão, tá? Se está a mais que o 0, eu estou subindo. E se está a menos, eu estou descendo, é negativo, tá? Então, uma piscina, por exemplo, eu tô descendo, é negativo.
né? E uma escada, eu estou subindo, é positivo, só para ficar assim, claro aí. Então, por exemplo, quando eu vou entrar numa casa, eu tenho um degrauzinho ali, para a água da chuva não entrar na casa, né? Tem casa que é lá embaixo, né? Que a gente tem que descer, né? Mas a calçada, ela não tem um degrauzinho, né? A guia é um degrau, né? Então, essa diferençazinha aí de nível é isso que acontece, né? Então, nunca é tudo plano, né? A gente tem essas diferenças de nível. Quando a gente tem centímetro de diferença, é para a água escoar para o ralo, por exemplo, né? Então, na cozinha, a gente tem centímetros, 1 centímetro, já a água já escoa para o ralo. No banheiro, né? A gente faz uma coisa bem suave para não dar também aquele impacto, né? Mas ele tem que ter essa diferençazinha para a água escoar, senão fica aquela coisa empoçada que a gente fala, né? Então, é essa a diferença. Tem que ter esse degrauzinho para a água da chuva não entrar em casa, né? Para não ter essa coisa. Então, a gente faz 15 centímetros, é o mínimo, né? Que a gente põe assim. Eu não estava entendendo o porquê que precisava. Ah, você não estava entendendo o porquê? É por isso, para a água da chuva não entrar. É o exemplo mais simples que eu posso te dar, assim, para entender. Tem diversos outros motivos. E a gente pode, depois na arquitetura, trabalhar com nível para ficar aquela casa bonita. Às vezes a gente aproveita o nível do terreno. Por exemplo, a casa da cascata que vocês... Eu vou pôr aqui, casa da cascata. Acho que vocês... cascata. Vocês viram com a Camila, né? O Frank Lloyd Wright na arquitetura. Peraí, deixa eu compartilhar. Eu posso compartilhar? Vai se mexer. Deixa eu só mexer aqui, ó. Eu já te libero. Às vezes a gente pode se aproveitar de uma... E tem gente que quer comprar só terreno plano. Eu vou comprar terreno plano porque eu quero minha casa, né? E na arquitetura, às vezes a gente pode se apropriar do terreno em desnível e fazer umas coisas bem legais, quer ver? Deixa eu só puxar isso Não, aqui. fica tranquilo enquanto eu estou procurando aqui. Bom, eu queria colocar para você que essa pessoa vem vindo aqui, aí ela sobe, né? E vem nesse outro nível aqui. Então, essa pessoa está 15 centímetros mais alta do que essa daqui. Então, é um degrauzinho que a gente tem para entrar na casa. Tá? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Tá. Pode já. Eu estava querendo achar uma outra aqui do... Deixa eu mostrar para vocês, só para vocês verem. Eu estou pegando qualquer uma aqui da internet agora. Mas a Casa da Cascata, cadê? Opa! Cadê aqui a Casa da Cascata? A Casa da Cascata, vocês já viram com a Camila, né? Ela aproveita o nível do terreno. A gente chama de arquitetura organicista, né? Que ela vai se aproveitar do nível. Então, ela não vai nivelar tudo isso daqui para ficar o nível 0. Toda casa no nível 0,0, toda casa plana, né? Não, ela vai se apropriar. Então, aqui, por exemplo, eu estou no nível 0, depois aqui eu estou no nível 50, depois aqui eu estou no nível, sei lá, 1 metro, né? Eu me aproprio dos... a casa está em diferentes níveis, né? Então, a gente tem... Cadê? Aproveitar... Então, aqui, por exemplo, o menininho está no nível 0, aqui ele já está no nível, sei lá, já está uns 3 metros. 3 metros, não, mas 3, né? Uns 3 metros, né?
Então, assim, eu tenho uma diferença grande de nível. Aí a gente está com 15 centímetros, é só um degrau, né? É. Mas aqui eu já estou com bastante nível. Ó, aqui, por exemplo, né? Então, o terreno meu é todo desnivelado, né? A gente vê isso suave, em montanhas, né? Mas quando a gente vai trabalhar com o nível do terreno, que a gente vai fazer aterrar, enfim. Então, aqui eu tenho, né? E aí a gente já parte para muro de arrimo, que é essas coisas aqui, ó, né? Já tá fugindo um pouco. Mas assim, ó, quando vocês forem para arquitetura ou engenharia, vocês vão ter que trabalhar com o terreno, né? Então a gente tem nível, né? Andares, pavimentos diferentes são tipos de níveis, né? Então eu estou no nível, o primeiro andar é um nível, né? Eu estou num nível, aí o segundo andar eu estou num outro nível, que já é um segundo pavimento, né? Então, Nível, assim, eu quase sempre falo, nível é onde você está pisando onde você está pisando. em relação a uma referência. Que nem, vamos supor, nesse que a Monique... Qual? Nossa, pode ser esse daí mesmo. Você vê a calçadinha de frente da casa, vamos supor, essa calçadinha aí, seria nível 0. Então, se você subir a escada, você subiu 3 metros em relação à calçadinha. Então, você subiu a escada, você subiu 3 metros, chegou no nível de cima. Então, você vai pisar no nível 3 metros, que é a diferença entre você estar pisando no pavimento superior e estar pisando lá na calçadinha embaixo. Sim. E aqui tem um outro nível, ó. Aqui pode ser um nível de 2 metros, tá vendo, ó? Porque Aqui você não essa subiu escadinha aqui, você não subiu a tudo, escada inteira. né? Então, a gente tem essa diferença, quer dizer, ó. Só que na casa aí, a diferença é pequenininha, né? Quando você vai entrar dentro da sua casa, você pode ver que deve ter pelo menos uma soleirinha, um pouquinho mais alto, ela precisa ser. Porque na casa, né, quando você está na garagem, por exemplo, e vai entrar para dentro da casa, tem que ter um pedacinho alto, porque senão o vento joga a poeira tudo por baixo da porta. Se você fizer Sim. tudo no mesmo nível, a poeira que está fora do abrigo, o vento empurra ela para Entra dentro. para casa, As Se você folhas. Se você colocar ali 1 centímetro, que seja, 2 centímetros, já essa poeira para ali e não entra para dentro da casa. Quando você vai lavar a garagem, também não precisa pôr pano para a água não ir, né? Ó, aqui acho que dá para ver, ó. Por exemplo, aqui a gente está num nível, vamos considerar, sei lá, nível 0, né? Aí ele sobe uma escadinha, lá na casa ele vai dar, sei lá, num nível 30, 60, né? Ó, e aí ele pode descer também, né? Tem um subsolo aqui, tá vendo? Ó. Então, se ele desceu, aí vamos supor, se na frente é o nível 0, né? Se ele desceu, por exemplo, desceu 1,50 m, então aí é menos 1,50 m Menos 1,50. em relação à calçada lá da frente. Olha como essa casa trabalhou com nível. Se a gente considerar a calçada nível 0, que meu pai falou, e ele pode ter considerado aqui uma garagem, né, aqui embaixo. Ó. Então ele desceu uma metragem, ele subiu outra, ele fez um salão aqui embaixo, né? Então tem uma habilidade aí, ó. Ele trabalhou, ó, o terreno em desnível, ó. Trabalhou 3 níveis, ó. Né? Então, só para vocês entenderem essa ideia de nível, mas a gente dá uma subidinha assim em relação a isso por causa de chuva, de terra, de tudo, né? Bicho, cobra, no sapo, Deus me livre, né? Então,
Deu para pegar essa ideia do nível? Deixa eu parar de compartilhar aqui. E quando tem que escoar água para algum lugar, rala, essas coisas aí, a gente desce, né, o nível. É quando no chuveiro, assim, quando tá o box, né? O É, box, ele tem que ter um pequeno caimento, né? Então você tem que, a gente fala, tirar do nível, né? Não pode ser nivelado. Se é nivelado, não escorre a água, fica parada ali. Então você precisa tirar do nível, você precisa dar uma caidinha para a água escorrer para onde você quer. sim. Vocês nunca tomaram banho num lugar que a água ficou tudo empoçada, assim, que fica aquela água empoçada? Ai, que nojo, né? Aí, ou na praia, chuveiro de praia, que é assim, né? Você vai tomar ducha, fica É, aquela água empoçada, ai, credo, né? Então, é tipo isso. Então, deu para pegar o que é o nível? Professora, Foi. no corte transversal está indicando que o nível do banheiro é 14, mas no longitudinal fala que é 15. Aí eu coloquei como 14, porque do não, banheiro sempre é menor, né? é 14 mesmo, viu? É Ele é, 14. É porque no longitudinal falou que é 15, só que no transversal eu tá acho, 14. Deixa eu eu acho ver. que não. Foi algum Acho que errinho, tem então. um erro de. Aí eu desenhei e escrevi lá que é 14. Isso, tá certo. Ah, tá, você acertou. Tá. Parabéns. Eu vou arrumar lá, Porque tá assim, bom? porque sempre cozinha, área de Oi. serviço, banheiro, né, que é o caso aí, sempre é 1 centímetro mais baixo do que a casa em si, a sala, essas coisas. Exatamente por esse problema de lavar e a água não ir para lá. É a partir de 0,5 centímetro, tá? Já escoa. Já, ele sendo mais baixo, porque já pode, a água para ali, não passa, né? E acho que. Deixa eu parar de gravar, pelo amor de Ah, Deus. Não é ah, muito grande, vocês não vão assistir nunca.